Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões de matemática da banca Avança SP. Prefeitura Municipal de Caçapava, concurso para cargos de Guarda Civil Municipal, terceira classe. Continue no meu canal e assistam a playlist Banca Avança SP. Informações sobre 2 concursos em andamento. Câmara Municipal de Louveira, inscrições até o dia 22 de julho de 2024. Câmara Municipal de Águas de Lindóia, provas marcadas para o dia 1º de setembro de 2024. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da banca Avança SP, editais de concursos citados anteriormente e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das 10 questões de raciocínio lógico para o concurso de Guarda Civil Municipal da Câmara Municipal de Caçapava. Questão número 11. Numa rua, há 100 casas cuja numeração é somente múltiplo de 3, começando o número 3. As casas estão na rua dispostos em ordem crescente de numeração, a partir de uma dada referência. Sabe-se que a distância entre 2 casas consecutivas é sempre 20 metros. Nessa situação, qual a distância entre as casas de número 21 e 57? Então, vamos para os comentários. Observe que as casas são numeradas múltiplo de 3. Então, começando pelo 3, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 21 até o 57. Ele quer saber a distância entre essas 2 casas aqui, 21 e 57. Temos aqui uma sequência aritmética. Então, para saber quantas casas nós temos no intervalo de 21 até 57, nós vamos fazer aquela regrinha. 57 menos 21 dividido pela razão que é 3 mais 1. 57 menos 21 dá 36, dividido por 3 dá 12, mais 1. Então, nós temos aqui 13 casas nesse intervalo de 21, casa 21, casa 57. Agora, observe uma coisa. Se tem 13 casas, observe aqui. Vamos pegar esse exemplo inicial aqui. Se eu tenho aqui, de 3 até 15, eu tenho 5 casas. No intervalo, eu tenho 4. Então, eu tenho aqui quantos intervalos? 1, 20, 40, 60, 80. Então, nós podemos fazer o seguinte. Se eu tenho aqui 5 números menos 1, 4 intervalos vezes 20 dá 80 metros. Então, exatamente o que nós vamos fazer. Logo, nós teremos aqui, como nós temos 13 casas, 13 menos 1, nós teremos 12 intervalos. 21, 24 seria o primeiro e assim sucessivamente. Como cada intervalo tem 20 metros, o total aqui vai ser exatamente 20 metros vezes 12 intervalos, 240 metros, que é exatamente a alternativa letra E. Questão número 12. Os antigos televisores de tubo de raios catódicos, CRT, sigla em inglês, foram substituídos atualmente da tecnologia LCD. Essas substituições traz muita grande economia de energia. Um televisor LCD atualmente consome 25% da energia requerida por um televisor de CRT de mesmo tamanho. Suponha que um televisor de CRT tenha 1.200 centímetros quadrados de área. Qual a área que poderá ter um televisor de LCD, são os televisores atuais, para que tenha o mesmo consumo? Então, vejam,
Vamos chamar de X a área do televisor LCD atual. Então, nós temos que 25% de X é igual a 1.200 centímetros quadrados. Eu vou transformar 25% em número decimal, colocando 0,25 multiplicado por X. Então, tenho aqui 0,25x igual a 1.200, onde x é a área de um televisor LCD. Então, x, 1.200 dividido por 0,25. Efetuando essa divisão, nós encontramos que o televisor LCD deve ter 4.800 centímetros quadrados. Letra B. Questão número 13. Carla tem um tecido de 20 centímetros de altura e 15 centímetros de largura. Ela quer dividir esse tecido em pedaços quadrados, todos do mesmo tamanho, tendo a área de cada pedaço a maior possível. Então, ele quer dividir esse tecido aqui de 20 centímetros de altura e 15 centímetros de largura em pedaços quadrados que tenham o mesmo tamanho, sendo a área de cada pedaço a maior possível. Carla não quer que sobre nenhum retalho, isto é, todo o tecido original tem que ser transformado nos quadrados. Qual a área de cada pedaço cortado por Carla? Então, para saber qual a medida do quadrado, nós vamos achar o maior divisor comum de 20 e de 15. Como os números são pequenos aqui, o maior divisor de 20 e 15 simultaneamente é exatamente o 5. Então, esse 5 aqui, que é o maior divisor comum, 5 dividido por 20 dá 4, 5 dividido por 15 dá 3, representa o lado do quadrado. Então, cada pedaço quadrado tem que ter 5 centímetros de lado. Portanto, a área de cada pedaço tem que ter exatamente 25 centímetros quadrados. 5 vezes 5, 25, letra D. Questão 14. Um professor fez um acordo com sua turma de 5 estudantes. Se a média aritmética das notas da turma for maior ou igual a 7, todos os estudantes da turma seriam aprovados. Caso contrário, todos os estudantes seriam reprovados. A tabela abaixo mostra as notas individuais de cada aluno. Alice, Beatriz, Carla, Diego e Ellen, onde Ellen não tem a nota. Qual a nota mínima de Ellen deve tirar para que todos os estudantes sejam aprovados? Ou seja, para que a média seja 7 ou mais. Então, basta simplesmente tirar a média do 5, ou seja, média aritmética simples, soma as variáveis 7,95 mais 8,15 mais 9 mais 5,05 mais a nota de Ellen chamando de x dividido por 5, a média tem que ser no mínimo 7. Esses 5 posso passar dividindo, multiplicando já direto, né? 7 vezes 5, 35. Somando aqui, eu tenho exatamente 30,15 mais x igual a 35, onde x é a nota de Ellen. Então, x, que é a nota de Ellen, tem que ser no mínimo 35 menos 30,15, que efetuando isso aqui vai dar 4,85. Ou seja, se Ellen tirar 4,85, a média das 5 alunas será exatamente 7. Alternativa letra E. Questão número 15. Uma pessoa vai toda semana ao mercado e sempre leva 2 quilos de carne e 1,5 kg de carne de frango. Então, aqui seria carne bovino, carne de frango, que resulta em R$ 110.
Recentemente, houve um aumento de 10% no preço da carne e 15% no preço do frango. Ao levar os mesmos produtos que sempre leva, a pessoa passou a pagar R$ 122,50, ou seja, após o aumento, ela continuou levando 2 kg de carne bovina e 1,5 kg de carne de frango. Nessas condições, qual o preço do quilo do frango após o aumento? Então, veja, só queremos saber o preço do frango. Então, vamos lá. Seja X o preço da carne bovina e Y preço do frango. Então, eu tenho 2 kg de carne, 2x, mais 1,5 kg de frango, 1,5y, dá um total de R$ 110. Houve um aumento de 10% na carne bovina e 15% no frango. Então, 10% aqui significa que a carne vai custar 110%. 110 sobre 100. Por sua vez, o frango, que teve um aumento de 15%, vai custar 115%, que é 115 dividido por 100. Então, substituindo aqui, eu tenho 2 vezes, porque continua comprando 2 quilos, o aumento de 10% vezes mais o 100% dá 110 centésimos de X, mais 1,5 kg de carne de frango, aumento de 15%, 115 centésimos, igual a R$ 122,50. Temos um sistema. Vou passar esse 100 aqui multiplicando para cá, como se fosse tirar o mínimo. Então, e já vou multiplicar aqui. Então, aqui vai ficar assim: 220 mais 1,5 vezes 115 igual a 122,50 vezes 100. Então, vai ficar assim: 220x mais 1,5 vezes 115 dá 172,5y mais 12.250. Esta primeira equação, como ele quer saber somente o preço do frango, eu vou multiplicar essa equação por um número conveniente para eliminar o preço da carne. Como aqui eu tenho 2x e aqui tenho 220x, vou multiplicar por menos 110. Esse menos 110 é um número conveniente, não é um número qualquer. Então vai ficar assim: 2 vezes menos 110 dá menos 220. 1,5 vezes 110 dá menos 165y, que é igual a menos 12.100. Eu tenho aqui, então, um novo sistema. Eu vou somar as duas equações. O que acontece? Eliminamos aqui, menos 220x com mais 220x, 172,5 menos 165y dá 7,5y, 12.250 menos 12.100 dá 150, portanto, o preço do frango sem o aumento vai ser 150 dividido por 7,5, que dá exatamente R$20. Esse preço do frango sem o aumento de 15%. Ele quer saber o preço do quilo do frango após o aumento. Então, aumento de 15% significa 115%, que é 1,15 vezes 20. Multiplicando, preço atual do frango, do quilo de frango, R$ 23,00, letra D. Letra D. Então, veja aí, um errinho para variar, alternativa letra D. Então, desconsidere a letra E. Questão 16. Questão bem interessante que eu vou resolver de uma forma totalmente diferente. Vejam.
A figura abaixo mostra dois quadrados, A, B, C, D, em duas situações, 1, 2, ou seja, são dois quadrados de mesmo tamanho, congruentes. Em cada situação tem um triângulo sombreado, triângulo AFC no primeiro, triângulo AFE no segundo. O ponto E é ponto médio de CD, tanto na figura 1 como na figura 2. Assim como o ponto F, que é esse aqui, né, é o ponto médio de AB. A razão entre as áreas do triângulo sombreados 1 e 2, ou seja, na ordem, a área desse triângulo sobre a área desse triângulo. Veja, sem cálculo, só observando. Observe que nos dois triângulos AFC, figura 1, e AFE, as bases aqui são do mesmo tamanho. Se eu chamar o lado de x, aqui vai ser o quê? X sobre 2. Concordam? Porque ponto F é ponto médio do segmento AB e do segmento AB. Agora veja que interessante. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, isso aqui representa a base do triângulo da esquerda e do triângulo da direita. As alturas CB, isso aqui é a altura do triângulo 1. Isso aqui é a altura do triângulo 2. Eles têm a mesma medida x. Portanto, observe, a altura é a mesma, a base é a mesma. Nós concluímos o quê? Que as áreas desses dois triângulos são equivalentes. Portanto, a razão vai ser exatamente igual a 1. Entenderam? Sem necessidade de colocar valores. Sem necessidade de calcular a área também. Letra D. Questão número 17. Em uma receita de bolo, a proporção de farinha para açúcar é de 3 para 2, ou seja, mais farinha do que açúcar. Se uma pessoa quer fazer um bolo de modo a usar 2,5 kg de farinha mais açúcar, ou seja, o total, quantos quilogramas somente de farinha serão utilizados? Então, questão de razão e proporção, sempre presente nos concursos da banca Avança SP. Então, veja, a razão entre farinha e açúcar é de 3 para 2. 3 partes de farinha, 2 partes de açúcar. Somando farinha mais açúcar, está dizendo que tem que ser 2,5 kg. Então, veja que interessante. Nós vamos resolver da forma que nós resolvemos outras questões. Só que agora, ao invés de multiplicar esta razão aqui, 3 meios, eu vou dividir por 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho esta razão aqui, que é equivalente a esta. Farinha 3, equivalente a 1,5. Açúcar 2, equivalente a 1. Então, nós temos que farinha 1,5, açúcar 1. Esta é a proporção que dá exatamente 2,5 kg. Portanto, alternativa letra B. Quanto de farinha? 1,5 kg, 1,5 kg. Questão 19. Eu não vou resolver a 18 porque eu vou colocar numa outra planilha, uma vez que tem um enunciado um pouquinho maior. Então, 17, 19. Observe a seguinte sequência lógica numérica: 2, 7,5, 5, 13,5, 8, 19,5. Qual o resultado da multiplicação dos dois termos seguintes? Ou seja, desse termo e desse termo aqui. Então, vejam. Eu tenho esta sequência. Eu vou reescrever esta sequência transformando esses números aqui em números com vírgula.
não teria necessidade, mas só para visualizar melhor. Então aqui fica 2, 7 dividido por 2 dá 3,5. 5, 13 dividido por 2 dá 6,5. 19 dividido por 2 dá 9,5. Então tem uma outra sequência substituindo isso aqui por números decimais. Dá para observar que o padrão lógico aqui é cada termo somando 1,5. 2 mais 1,5, 3,5. 3,5 mais 1,5, 5. 5 mais 1,5, 6,5. 6,5 mais 1,5, 8. 8 mais 1,5, 9,5. Então, o próximo termo aqui vai ser 9,5 mais 11 mais 1,5, que vai dar 11. Então, esse é o termo posterior a 9,5. O próximo número aqui somamos 1,5, 12,5. Portanto, eu tenho que saber o produto desses dois números. Multiplicando, 11 vezes 12,5 dá 137,5. Não tem essa alternativa porque está em forma de fração. Exatamente 19 meios. Isso aqui representa o quê? 275 sobre 2. Alternativa letra C. 18. A figura abaixo mostra o panorama dos divórcios no Brasil entre 99 e 2009, ou seja, 99, 2004 e 2009, do IBGE. O impacto dos filhos menores nos divórcios. Então, nós temos aqui, ó, família sem filhos, está meio apagadinho, sem filhos, somente com filhos maiores de idade, somente com filhos menores de idade e com filhos menores e maiores de idade, ou seja, misturado. Então, a pergunta é, com base nas informações apresentadas no gráfico, é incorreto afirmar que, ou seja, qual dessas sentenças, olhando esses gráficos de coluna, é a questão incorreta? A primeira, vejam, eu já deixei aqui assinalado por um errinho meu. A questão A diz, os divórcios entre casais somente com filhos menores, ou seja, com filhos menores, que seriam então esses dados aqui, sempre representaram a maior fração comparada com os outros tipos. Então, veja, eu tenho aqui esse dado aqui que é de 90, o mais escuro, 99, o do meio, 2004, e o da direita mais claro, a coluna 2009. Então, veja, comparando 99, aqui está dizendo sempre. Então, essa coluna aqui sempre é maior do que 99. Veja, família sem filhos, 54,1. Aqui está correto. Aqui é 25,1. No ano, na família somente com filhos maiores, também está correto. E aqui também está correto. Então, este dado aqui é sempre maior de 90 da família 1, da família 2 e da família 4. 2004 tem 43, esses dados aqui comparado com esses tipos de família. 43,1, correto, é superior. Aqui também é superior. E aqui também é superior. Então, esses dois dados aqui estão coerentes, correto? Isso aqui é verdade. Agora, vamos pegar o ano de 2009, que representa 31,4. Observe, aqui está 31,4. Aqui está 37. Então, esse dado aqui é menor do que esse. Então, essa sentença aqui, ela está incorreta, porque ele quer saber a incorreta. Ou seja, a alternativa incorreta é exatamente a letra A.
Os divórcios entre casais somente com filhos menores de idade nem sempre representaram a maior fração. Basta observar este dado, terceira coluna, comparando com as colunas anteriores. Então veja aqui, ó. Eu vou só acentuar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui está correto. Aqui também está correto. Só que isso aqui inviabiliza a sentença letra A. Agora a última questão. Suponha que um carro consiga percorrer 12 km com 1 litro de combustível, sabendo-se que o litro de combustível custa R$ 6 e que um motorista quer fazer uma viagem de 240 km, quantos reais ele gastaria de combustível para essa viagem? Então, nós temos aqui 1 litro percorre 12 km. Ele precisa percorrer 240 km. Qual que vai ser o gasto de combustível? É o percurso total dividido pelo consumo quilômetro por litro. 240 km dividido por 12 km por litro. Portanto, ele vai gastar 20 litros de gasolina, de combustível. Como cada litro de combustível custa R$ 6, ele vai gastar para esse percurso dos 20 litros vezes R$ 6, R$ 120. Letra A. Então, estas são as 10 questões da banca Avança SP proposta no concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Caçapava. Gostaram? Façam a inscrição no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas para os concursos da banca Avança SP. E se você gostou, não esqueça, dá aquele like. Continue no canal, cliquem na playlist Banca Avança SP. O link encontra-se na descrição desta videoaula. E se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com os seus amigos as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais, conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, na descrição desta videoaula, nós temos a chave Pix para aqueles que gostariam de colaborar monetariamente de uma forma espontânea. Um grande abraço e até as próximas.